E todas. Vou só repetir o meu boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início a mais uma palestra aqui. Hoje nós já passamos aqui pelo Leboreiro, pela professora Maria Carolina, e hoje nós estamos aqui com Jana Ricarte de Medeiros, que vai trazer para a gente a sua experiência, todo o seu conhecimento, simpatia, sua história de vida, que é muito importante para a gente conhecer a história de vida de quem já está lá perto do topo, né? Porque o topo ele sempre está se distanciando para a gente estar buscando mais um pouquinho de conhecimento, né? Então, quem é Jana? Jana é administradora, especialista em liderança estratégica, consultora organizacional em projetos empresariais sociais, com foco em gestão, estratégia, processos e dados, ESG e compliance, co-líder do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Salvador, conselheira capitalismo, creio que seja do capitalismo consciente, Nordeste, da região Nordeste, multiplicadora do sistema B, acho que aqui, eu não sei se já está certo, né? Mas é B Brasil, diretora executiva do AIA na gestão 2020-2022, e a gente diz para a Jana, seja muito bem-vinda, Jana. Boa noite. Olá, boa noite, Liz, a todos que estão aí, pessoal do CRA, muitíssimo obrigada aí pelo convite. Como é bom a gente estar podendo dividir um pouquinho, né, da nossa experiência, da nossa trajetória, e lembrar, né, os tempos acadêmicos. Achei um barato isso, eu lembrei várias coisas. A gente já pode começar, já posso colocar a apresentação. Isso, pode já estar colocando sua apresentação aí, Jana, a gente só vai conversar um pouquinho durante uns 3 minutinhos, para ver se dá tempo, Tá bom. desse trânsito, para que as pessoas possam vir chegando aí, mas aproveitar que quem está aqui já na sala, pedir para colocar de qual cidade é que está falando, de qual cidade que está representando aí, né, de onde é que vocês são. A gente já está vendo aqui Emily Souza, de Belém do Pará. E, assim, ontem nós tivemos pessoas praticamente do Brasil, assim, em várias regiões, e aqui da Bahia também, alguns municípios que eu não conhecia, né? Não que a gente conheça todos os municípios, mas a gente geralmente ouve falar, né? E pedir para todos que estão aqui já, as 28 pessoas, que nos sigam nas redes sociais, nos acompanhem lá no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, para que possam ganhando não apenas palestras, mas também os cursos e toda a programação do Conselho de Administração que a gente está preparando com muito carinho e com muito interesse que todos vocês possam participar. Mas, Jana, como é que você viu esse convite para poder vir passar um pouquinho da sua experiência para a gente? Fala aí. Bom, eu geralmente dou algumas palestras muito focadas no tema que eu trabalho, né? Então, com essa amplitude, fazia muito tempo que eu não falava. E ainda mais uma galera mais jovem, né? Então, assim, eu lido com o pessoal mais líderes, né? O pessoal de empresas. Então, para mim, está sendo hoje um desafio também, né? Pegar aí calouros de administração, né? Não vou nem fazer as contas de quanto tempo faz que eu me formei, porque vai ficar feio. Melhor não fazer essa conta. Eu tenho certeza que é mais recente que o meu tempo, viu? Não tenho dúvida disso. Viu? Depois a gente conversa. Mas, Jana, assim, quando a gente resolveu fazer o convite, principalmente, apesar de você estar, apesar entre aspas, né, de você estar capacitando, conversando, levando mais conhecimento ainda para os líderes, foi porque em nossa conversa, eu me recordo uma certa feita que você falou para a gente que estava no Impulsionae, não foi isso? Isso. Então, isso me despertou, porque o Impulsionae é um projeto muito de impulsionar. Então, como é que você consegue correlacionar esse projeto de Impulsionae aqui da questão dos calouros em termos de passar esse conhecimento, planejamento,
né, de carreira, seja ela na faculdade, seja ela na vida profissional, na vida pessoal, Sim. porque uma acaba ensinando a outra, não é mesmo? Mas como é que Isso, tem você tudo a traz para a ver. gente aí essa experiência do Impulsiona aí? Bom, até mais na frente eu vou falar um pouquinho. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil e eu sou uma das líderes aqui do Núcleo Salvador. Então, dentro do projeto, a gente tem alguns comitês. Um dos comitês é o de igualdade racial, que tem as líderes também do comitê, e a gente tem um programa que a gente adaptou, na verdade, de São Paulo. Lá chama Impulsionadora de Carreira. Na Bahia, a gente botou um Dendê e botou Impulsionaê, que exatamente essas mulheres, né, como a gente é um grupo de mulheres, a prioridade são mulheres. Na época, a gente fez também com o perfil de mulheres indígenas e mulheres trans, né, e também pessoas com deficiência. E aí a gente tem toda uma estrutura de imersão para desenvolvimento dessas mulheres. Então, muitas estão buscando transição de carreira, algumas acabaram de sair da faculdade, algumas estão concluindo a faculdade, e a gente divide em 6 dias temáticas de desenvolvimento pessoal, né? Os 3 primeiros dias, que é na primeira semana, a gente lida muito com essa coisa do autoconhecimento, como a gente está tratando com a questão da diversidade, a gente traz algumas pautas também, né, relacionadas à identidade e como no mercado de trabalho sobressair a isso. Na segunda semana, a gente tem coisas mais práticas, então, como fazer um LinkedIn, como participar, fazer um pitch de uma entrevista, como participar de um processo seletivo, o que é importante ter no processo seletivo. Então, no ano de 2020, a gente foi no primeiro ano da pandemia, eu fiquei acompanhando a parte de planejamento de carreiras, que nos últimos dias a gente faz um material, aplica ferramentas para planejamento de carreira e depois tem as mentorias. Acabaram os 6 dias, tem as mentorias, que para quem está começando, né, para quem está aí em faculdade ou está começando, é muito bom ter esse acompanhamento, né? Então, eu estou aqui resolvendo a minha carreira, mas eu já tenho um pouco mais de autoconhecimento, eu já sei mais ou menos qual é o meu propósito, meu direcionamento, e eu ainda tenho esse acompanhamento com a mentoria. Então, é um projeto que, assim, eu sou super fã, sou super suspeita para falar, se deixar, eu falo 1 hora dele. Somos duas, então, É porque muito eu tentei massa. entrar nesse quando eu vi a fez do projeto e o pouco tempo que eu tinha na época, eu falei, agora não dá para eu assumir essa responsabilidade. Mas, assim, Eu sabe imagino, se dizer aquele não dá, com a vontade de ficar, eu mas imagino. acho que eu tomei a melhor posição na época, a melhor decisão, porque quando eu entro em algo, eu quero entrar de cabeça, então não ia dar Lá certo. Mas, assim, precisa. eu não vou estar aqui falando de mim, não. A gente quer Vamos muito lá. ouvir sua fala, e eu já vou adiantar que, num dado momento, eu vou dar uma tá? Porque eu vou ministrar aula Tá daqui a certo. pouco, mas vou Fique à tentar retornar vontade. para. Fica à Tá. vontade, Jana, seja Obrigada muito. mais uma vez. Para quem está chegando agora, boa noite. Eu sou Jana Ricarte, né? Ele já falou um pouquinho de mim, mas algumas coisas que não foram faladas. Eu sou cearense, né? Moro em Salvador há 11 anos, mas sou completamente apaixonada por Salvador. Tenho muita dificuldade de voltar para minha terra, né? Mas fico lá e cá agora. Também estou há 3 anos como empreendedora e tenho me apaixonado cada dia mais por esse universo empreendedor, né? E também, nessa trajetória, eu comecei a trabalhar muito com projetos sociais, como eu citei o Mulheres do Brasil Agora. Então, é algo também que me motiva muito e que tem tudo a ver também com a parte... Eu trago tudo disso para o meu trabalho, né? Para o que eu faço com meus clientes, para os projetos que eu implanto. Eu sou administradora, hoje trabalho com consultoria organizacional, tenho projetos sociais e projetos empresariais. Então, alguns projetos que eu tenho, eu trabalho com o terceiro setor também, e alguns projetos eu acabo atuando como voluntária. Eu trabalhei quase 20 anos em grandes empresas, né? Então eu tenho uma experiência na área administrativa, na área de RH, na área de processos, desenvolvimento organizacional. O bom da administração é que ela te dá essa amplitude de você poder aprender e trabalhar várias coisas, né? Então, isso é muito importante para a gente que é administrador. Então, trabalhei no Grupo M. Dias Branco, trabalhei na Vicunha Têxtil, na Unimed Fortaleza, e na época que eu vim para Salvador, eu vim transferida pelo Grupo M. Dias Branco, para assumir a gerência administrativa de uma unidade aqui em Salvador.
tá? E depois resolvi sair da empresa e decidi entrar nesse mercado empreendedor. Decidi ter uma consultoria. Na época, eu queria trabalhar mais com o terceiro setor, mais já pegando essa questão da diversidade, dos ODS, né? A gente ainda não falava tanto de ESG, o ESG, mas eu já queria aprender algumas coisas, então meio que eu retrocedi algumas coisas na minha carreira na época, fui aprender, fui ser voluntária, inclusive eu fui voluntária na APAE Salvador, né, para fazer um projeto na área de voluntariado de lá. E aí fui me oferecendo para participar de alguns eventos, de algumas coisas, para ter também esse entendimento e formar esse network em outra área que eu estava entrando, né? Então, eu tinha quase 20 anos de carreira e eu resolvi recomeçar. Então, é um desafio, né? Para vocês é um desafio estar começando, para mim foi um desafio esse recomeço. Mas é uma trajetória, assim, que vale muito a pena, você se dedicar e apostar naquilo que você quer, né? Como ele falou, eu sou líder do Grupo Mulheres do Brasil, aqui em Salvador. Estou agora como voluntária e como conselheira do Capitalismo Consciente, região Nordeste. Então, algo que a gente, até o final do ano, eu vou falar muito aí nas minhas redes a respeito. Também estou como multiplicadora do Sistema B Brasil. E estava na diretoria da AGE Bahia, mas eu pedi até para sair por conta de outros projetos. Para a gente começar aí, eu conhecer um pouquinho mais aí dos objetivos de vocês, eu coloquei aqui um QR Code, quem tiver com o celular, deixa eu colocar também aqui no chat para vocês, eu não vou conseguir colocar aqui, mas vou colocar aqui para vocês esse endereço, mente.com, tá? E aí vocês vão usar esse código 72975702. Deixa eu abrir aqui para poder colar aqui esse código para vocês. Para que vocês possam falar aí quais são os 2 objetivos de vocês dentro da administração. Só parar aqui esse compartilhamento. Vocês estão conseguindo acessar? Eu já compartilhei lá, viu, Jana? Então ótimo. Pronto, perfeito. O código é qual? 72, deixa eu sair a tela aqui. 975702. 72757. Espera que eu saí aqui. 72975702. Tranquilo. Está no chat já. Pronto, ótimo. Deixa eu só abrir aqui. Para poder ver as respostas. Está todo mundo conseguindo acessar? Tem alguma dificuldade, alguma coisa? A gente só tem 2, deixa eu atualizar aqui, mas só está com 2, olha, apareceu mais. Criar conhecimentos, ajudar pessoas, deve-se a realizar alguma coisa, transformar negócios, prosperar. O que mais que vocês têm como objetivo aí? Tem alguma
área específica? Tem algum sonho aí de ser empreendedor, de abrir um negócio? Ser feliz, ajudar o próximo? Desenvolver novas ideias? Ampliar conhecimentos? O que mais aí? Vocês pensam nesse caminho de faculdade aí? Ajudar as empresas a crescer, criar o próprio negócio? Tudo bem. Cuidar do financeiro, isso é importantíssimo para as empresas, em todos os portes, todos os níveis. Algumas pessoas não conseguiram, mas se quiserem também colocar alguma coisa no chat. Transformar a sociedade, crescimento na área profissional. Acho que administrar empresas. Estão pegando aqui tudo que vocês estão, né, trazendo de informações, né, de sonhos e de objetivos que vocês têm. Eu vou tirar aqui esse compartilhamento, vou voltar lá para a apresentação, tá? Então, assim, dentro desses objetivos, né, vocês estão aí, alguns já devem estar no começo, alguns no meio, e quem sabe até alguns já tenham aí, ou estão no final do curso, ou já tenham terminado. Então, assim, o que é que a gente vai fazer para poder concretizar esses objetivos, né? Como é que a gente vai alcançar esses objetivos? Então, muita gente entra na faculdade, né? Eu vou entrar na faculdade, no final eu vou sair com a vida resolvida, né? Como tem esse meme aí. 4 anos de faculdade, como não me dá estabilidade financeira um salário de 30 mil reais? E tem gente que meio que se desespera de verdade, porque acha que se dedicou, estudou, perdeu noite de sono, fez várias coisas e não termina a faculdade, e aí? A gente está numa situação que até emprego está difícil, né? E várias outras coisas. Então, para que a gente possa aí desenvolver esse caminho, eu trouxe aqui algumas das expectativas, né, que são coisas que foram colocadas pelos milênios e geração Z, principalmente pegando pós-pandemia, tá? Então, hoje, qual é a realidade que a gente tem relacionada às empresas, aos estudantes, às pessoas no mundo corporativo e no mundo dos negócios? Essa pesquisa, depois até eu posso disponibilizar também o link. Na verdade, já tem o compilado da pesquisa da HSM, no blog da HSM. Eu vou te passar, Elis, para depois você poder colocar aí para as pessoas, tá? Então, assim, hoje, qual é a expectativa das pessoas que estão na geração Millennials e Z? Está alinhado aos ODS, quando a gente fala de ter mais preocupação com o meio ambiente, ter preocupação com o social, ter essa consciência social, né? Algumas pessoas colocaram aí ajudar a sociedade, transformar o mundo, transformar os negócios. Então, muito do que está sendo feito hoje, do que está sendo idealizado e sendo trabalhado também nas universidades, tem muita conexão com os ODS. Para quem não conhece, os ODS são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Isso é global, tá? Validado pela ONU. Todos os países têm que cumprir metas para atingir cada um desses objetivos. Então, a gente tem objetivo relacionado à saúde, objetivo relacionado à educação. Então, o evento que está sendo feito pelo CRA está totalmente conectado ao objetivo 4, que é o de educação de qualidade. Mas também, como fomenta a questão dos negócios, ele pode estar alinhado ao ODS 8. Então, hoje os jovens estão muito conectados com isso. Eles querem trabalhar em empresas que tenham essa consciência ambiental, eles querem adquirir produtos, né, serem consumidores de produtos que trabalham também essa questão da sustentabilidade, de preservar também o meio ambiente. Então, hoje isso é algo muito importante. Então, dentro dos objetivos de vocês, alinhado aos objetivos aí dos milênios e geração Z, tem muito essa conexão, dessa preocupação que as gerações anteriores não tinham tanto, tá?
Uma outra coisa que aí está muito conectado também é essa siglazinha ESG, né, que relaciona-se a práticas ambientais, sociais e de governança. Então, muitas das questões que são trabalhadas nos ODS também estão ligadas ao ESG, que aí tem toda essa pauta da diversidade também. Né? Quando a gente fala diversidade nas organizações, diversidade nos projetos sociais, a gente tem vários projetos hoje que têm pautas relacionadas a questões de gênero, questões de raça, questões da comunidade LGBTQIA+. Hoje em dia também a gente tem trabalhado muito nas empresas a questão do etarismo, então são pessoas muito jovens, inclusive assumindo cargos de liderança, né, trabalhando com pessoas que já têm muito tempo no mercado. Então, como fazer com que esse ambiente ele seja acolhedor também para essas pessoas que chegam já com uma faixa etária maior para trabalhar com, às vezes, líderes mais novos? Como é que as organizações estão trabalhando isso? E como é que vocês também, que estão na faculdade, vão chegar no mercado de trabalho tendo essa questão colaborativa, né, de trabalhar com um universo diverso, trabalhar com pessoas mais velhas, com pessoas de diversas raças, diversos gêneros, né? Então, essa consciência que vocês, agora né, na juventude, é muito importante que vocês tenham isso. O mercado de trabalho tem exigido muito isso. Quem está pensando em colocar startups, ter um negócio próprio, também tem muito essa questão do atendimento, né, a públicos, às vezes tratado como minoritários. Então, aqui em Salvador, a gente tem muitos programas, muitos projetos, vários empreendedores sociais, e são coisas que muitos jovens estão se conectando a isso. E tudo isso finaliza com os soft skills, que são as competências que a gente precisa desenvolver. E aí, quando a gente está, né, na faculdade, é o momento da gente identificar essas competências, de ter a consciência daquilo que a gente quer, mas também buscando saber o que é que a gente precisa desenvolver. Né? Lá na frente eu até vou falar um pouquinho de ferramentas para a gente trabalhar isso, não tem como a gente se aprofundar hoje, mas é importante, no momento que a gente está dentro de uma organização, a gente ter essa consciência de como a gente pode lidar com as nossas competências para poder buscar um emprego, para poder desenvolver um plano de negócio, para poder ser um empreendedor social, que é algo também que muitos jovens estão fazendo, aí, startups conectadas com os ODS, conectadas com o social. Né? A gente aqui em Salvador também tem vários exemplos nesse sentido. Então, é muito importante a gente pensar aí que expectativa a gente tem, conectar os nossos objetivos. Então, vocês colocaram objetivos aí de negócios, específicos de áreas financeiras, administrar empresas, ter trabalhos sociais, ser feliz. Então, como é que a gente vai conectar tudo isso? Né? Tem até, ontem, eu assistindo a palestra da Carolina, tem uma hora até que ela fala da questão do propósito. Né? Assim, é muito importante hoje a gente entender qual a nossa razão de ser e qual o nosso propósito nesse universo para a gente poder começar a trabalhar a nossa carreira buscando aquilo que a gente quer. Então, quando eu resolvi mudar não de profissão, mas de ambiente, né, e mudei um pouco a minha trajetória profissional, foi muito baseado nisso. O que é que eu queria buscar e o que é que eu tinha a expectativa de me fazer feliz. Então, eu comecei a me conectar com pessoas, com ações, com instituições que tinham essa conexão com o que eu estava buscando. Né? Então, para quem está começando a carreira, para quem entrou na faculdade, é muito importante isso, se identificar, né, em empresas, em organizações, em grupos, até mesmo voluntariado, com coisas que tragam o que vocês colocaram aí como objetivos, tá? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, não sei se é no final, eu acabei esquecendo de perguntar, tá? Mas... Olá, Jana, eu sou Carol. Fica ao seu Oi, critério. Carol. Fica ao seu critério. Tá ótimo, Carol. Obrigada. Por nada, amor. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Passei demais aqui. Aqui ainda trazendo muito essa expectativa, né, de quando a gente trabalha nas organizações, quando a gente lida com esse ambiente corporativo, e isso é uma coisa que eu acredito que seja muito falado aí na universidade, na faculdade,
principalmente no curso de administração. A gente tinha aí, até um pouco antes da pandemia, todo mundo falava muito no mundo VUCA, né, que fala da volatilidade, das incertezas, né, de um mundo que as mudanças, né, cada dia estão maiores e que as incertezas também, né, a gente tem hora que não sabe que caminho tomar, que decisão tomar. Fora isso, tem toda a questão de complexidade. Então, hoje as coisas não são tão mais simples, né? A gente tem aí uma questão de transformação digital, a gente precisa entender assuntos que há 10 anos atrás a gente não era tão exigido. Tem a questão da ambiguidade também, né? Então, são paralelos aí que a gente se depara, né, na nossa carreira, no ambiente de trabalho. Então, esse mundo VUCA foi muito trabalhado, muito falado a partir dos anos 2000, né, com a questão da internet, já algumas tendências ao digital. E aí, quando veio a pandemia, a gente, né, todo mundo aqui deve ter passado aí por momentos, né, de ou se estabilizar, ou se desesperar, ou de se reinventar. Então, assim, cada um tem a sua história dentro da pandemia. E aí esse mundo Bunny, que fala, também traz aí 4 contextos, né, de fragilidade. Então, a gente deixou de ter mudanças muito rápidas para ter uma situação que a gente não sabia como lidar, e isso só fez com que a nossa fragilidade ficasse mais exposta. Então, isso é muito importante para quem tem um propósito definido, para ter um pensamento também de que a gente tem ali um mundo que tem mudanças acontecendo, mas que a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? E a questão da fragilidade é algo que, principalmente quando a gente é mais jovem, né, a gente não quer se dar não quer errar, não quer que tudo seja muito rápido, só que às vezes a gente também, com essa fragilidade, a gente precisa demonstrar também, né? Todos nós aqui precisamos também parar em alguns momentos, nós somos frágeis, a gente precisa às vezes dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, né? E aí, continuando a questão da ansiedade, né? Como não foi falado agora na pandemia, na questão da saúde mental, das pessoas que ficaram trabalhando em casa e que não se adaptaram, as pessoas que tiveram que trabalhar e ter as crianças em casa, as pessoas que estavam aí querendo fazer, né, entrar na faculdade, fazer o Enem, né, que tiveram aí alguns processos de adiamento, tiveram adaptações, tiveram que ser feitas, pessoas que estavam terminando a graduação, que também tiveram que adiar um pouco isso. Então, assim, todo mundo sofreu um pouco com isso. E essa ansiedade, cada dia tá aí, as pesquisas têm demonstrado, várias reportagens têm falado como a gente está mais ansioso com essa pandemia, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar muito, tanto internamente, como essa questão é muito importante no ambiente organizacional. A questão da complexidade, né, que era na época do mundo VUCA, e agora a gente fala de não linearidade. Então, ter um ambiente não linear, a gente era acostumado a ter planejamentos bem definidos, ter regras a serem cumpridas, e com essa não linearidade, a gente precisa ter uma flexibilidade muito maior, né? Até porque a gente está num momento mais frágil, a gente está com questões de ansiedade muito fortes, né? E isso, de fato, para a nossa saúde mental é muito prejudicial, então a gente tem que também estar mais flexível, é isso que está acontecendo no mundo. A questão de ser incompreensível, né? Então a gente saiu de uma ambiguidade para agora não estar nem entendendo o que está acontecendo. Então, é algo também que exige muito da gente no mercado. Então, quando eu falo ali, né, das questões de estar conectado ao social, estar desenvolvendo suas competências, poder conhecer, de fato, o que é que você quer, qual é o seu propósito para você buscar coisas que te complementem, fazem com que você lide melhor com esse mundo Bunny. Então, ter essas competências desenvolvidas, identificar quais são seus pontos fortes, quais são as suas fragilidades, né, os pontos que você precisa melhorar, é importante também, principalmente quando a gente está começando, que assim, a gente ainda não tem uma carreira muito definida, às vezes ainda não sabe muito bem, né, que caminho seguir, mas assim, a gente tem um mercado que está ali correndo e várias pessoas se preparando para estar nesse mercado. Então, a gente precisa também ter uma velocidade e uma atenção maior a isso. Aqui, eu vou compartilhar com vocês, eu não sei se todo mundo conhece a Luísa Helena Trajano,
ela é uma das fundadoras do Magazine Luiza, né, da Magalu. Ela é presidente do Grupo Mulheres do Brasil. E eu assisti uma palestra dela há alguns dias, que ela falou, inclusive era para estudantes de administração, e ela falou de uma carta que ela fez para o filho dela em 1996, quando ele estava começando o primeiro estágio. Porque, na época, apesar dela já ter uma empresa, né, que já era consolidada, não era o grande grupo que é hoje, mas já era uma empresa consolidada, o filho dela foi fazer um estágio em uma outra empresa, até para conhecer também o ambiente de trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, são 3 minutinhos que ela vai falar dessa carta, tá? Eu tenho duas coisas aqui, que se der tempo eu queria passar. Vocês escutaram o áudio? Sim. Escutou? Sim. Eles muito rapidamente passaram a carta que eu escrevi para o meu filho, que eu queria pôr para os jovens, que eu estou vendo aí em cima, em 96. E depois o filme que nós fizemos. Mas aí você vê o horário que é, eu quero respeitar. Quer fazer as perguntas? Então, jovem, em 96 eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho e 2 filhas, só. Jana, tem como aumentar um pouquinho só? Você trabalhar no magazine, ninguém acredita. Sim. E nunca. Isso aqui já está no máximo. Agora ele é muito responsável, eu falo assim, de início, eu sempre mandei cuidar das pessoas, ter gratidão, dizer muito obrigado. Na minha casa ninguém sai da mesa sem dizer muito obrigado, ninguém sai de um restaurante sem cumprimentar as pessoas, ninguém sai sem dizer muito obrigado, entra no elevador sem dizer, mas nunca mandei ser o primeiro aluno, estudar nas melhores faculdades, mandei ter responsabilidade. Entrou, tudo bem. Meu filho sofre muito, eu falo, eu posso ter errado muito, menos mandar ser o primeiro em tudo. Mas ele sempre foi muito esforçado, e ele, quando entrou com 17 anos, ele veio do interior, entrou na GV, eu escrevi uma carta para ele em 96. E todos os funcionários novos leem essa carta, e quando eu estou com os jovens, eu também leio. Vocês querem que eu leia? O que eu desejo para ele é o que eu desejo a vocês. Vocês vão ver que eu não mandei ele ganhar dinheiro e nem ser o primeiro, mas mandei outras coisas que eu acho importante. Posso ler para vocês? Então, vamos lá. 18 de março de 96, meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciamos a evolução e os ciclos dos jovens, principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, com muito amor. Então, é o primeiro emprego dele quando ele sai para estágio nas faculdades. Hoje você está iniciando mais uma etapa de sua vida e gostaria de deixar registrado a minha satisfação e, como mãe, não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua força e no absoluto. Procure não mitificar coisas nem pessoas. Pode passar. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução do homem. Saiba que tem uma missão, descubra e lute por ela. Tenha tempo para tudo, por isso se organize, crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, e só assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo. Nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. E eu peço todo dia, toda hora, ter poder e dinheiro. Quando os outros acham que você tem poder, o dinheiro os outros que acham que você tem, e vai descendo, né? É uma das piores picadas de bicho que existe, é do poder e do dinheiro. Então eu peço sempre, falei para ele, todos os dias, sabedoria, autoridade e justiça. Estou muito orgulhosa de vocês. Eu vou deixar essa carta aqui, se vocês quiserem pegar, e eu desejo a vocês, jovens, o Brasil está precisando unir. O Brasil está precisando o mundo está precisando de liderança. O mundo está precisando de jovens que assumem ser protagonista do país, que assumem sem ficar falando mal, criticando, aprontando o dedo. Então, é muito bom estar no meio de jovens e dizer a eles, vocês estão precisando assumir liderança, que o mundo está sem liderança. Eu não sei se os políticos concordam comigo. É muito importante.
Bom, então ela coloca aqui, né, alguns pontos que eu acho que é muito importante, não só para quem está entrando na faculdade ou para quem está aí começando um estágio, mas eu acho que até para a gente mesmo, que já está aí nesse trilhar há muito tempo, né, essa questão da ética, da transparência, de dar o seu melhor, né, quando faz determinadas coisas, a paixão pelo que faz, isso é importantíssimo, né? Então, vocês estão aí numa universidade que dá a possibilidade de vocês trabalharem com diversas coisas, né? E isso, para mim, foi muito importante, ter essa amplitude de pensar, de fato, onde eu queria me encaixar, onde eu queria enquadrar aí a minha profissão, a minha carreira, tá? Então, eu vou compartilhar essa carta com vocês, tá? Quem tiver interesse, mas, inclusive, isso tem nas redes sociais da Luiza Helena Trajano, se vocês quiserem lá também, é algo que eu acho que é muito importante aí para a gente. E apesar que eu não sou a Luiza Helena, mas eu também tenho as minhas dicas, né, para quem está aí nesse momento, né, de entrei na faculdade e o que fazer agora. Então, nesse período de faculdade, tenta aliar a prática com a teoria. Então, vocês vão aprender, vão ter muitos conceitos, muitas informações aí na faculdade, mas é muito massa quando a gente consegue conciliar isso com a prática, né? Então, os estágios que eu fiz, os conhecimentos que eu tive, né, quando eu estava na faculdade, com certeza o que fixou mais para mim e o que até hoje eu ainda trabalho foi aquilo que eu consegui trazer teoria e prática. Então, os estágios ajudam muito nisso. Não se comparem com quem já está lá na frente. Então, a gente tem aquela coisa de, poxa, fulano já conseguiu isso, fulano conseguiu um emprego assim, fulano está ganhando tanto, fulano tem um carro. A gente não tem que se comparar com as pessoas. A gente precisa pensar na nossa trajetória e fazer um esforço para que a gente alcance aquilo que a gente almeja. Então, os objetivos que vocês colocaram ali na frente são objetivos de vocês e só vocês podem estar fazendo com que eles sejam concretizados. Lógico que no caminho tem muita gente que vai ajudar vocês, tem muita gente que vai aí dar apoio, dar direcionamento, mas o objetivo é de cada um. Então, assim, não fica se comparando com outras pessoas. Acompanhe pessoas que são referências. Então, se vocês querem trabalhar numa determinada área, seguir uma determinada carreira, quem são as pessoas referências que vocês já, eu vou seguir essa pessoa e vou acompanhar o que ela faz. Então, hoje a gente tem rede social que você sabe a vida, a trajetória da pessoa toda. E é importante que a gente tenha, né, admiração por essas pessoas e entenda, de fato, qual é o desenvolvimento dessas pessoas, como é que elas trabalham nessa carreira, até, se for o caso, tentar conhecer como foi que elas começaram. Então, ter essas pessoas referência é muito importante. Faça network, né? Então, quando a gente está na faculdade, ou até quando a gente está numa empresa que a gente acha que tem uma certa estabilidade, a gente costuma não ligar muito para essa questão do network, né? Não participa de determinados eventos, não faz treinamento, a gente se fecha muito. Então, faça network, conheça pessoas, amplie sua rede de relacionamento, mesmo que hoje isso não seja importante para você, mas lá na frente isso pode ser muito significativo, né? Eu tenho contatos hoje da minha empresa de pessoas que eu conheci quando eu estava colocando a empresa ou até quando eu trabalhava em outra organização, né? Então, ter esse network, ter essa rede, fazer com que as pessoas te conheçam é importante, principalmente para quem está começando, né? Ter uma recomendação, ter uma pessoa que viu que você desempenhou um projeto voluntário, ou apresentou algo na faculdade que se destacou para alguém, é muito importante isso. Seja colaborativo. Então, quando a gente fala, né, dessa geração mais jovem, tem muito essa coisa de ser colaborativo, construir algo em conjunto, estudar coisas, né, e montar negócios, pensar em startups, com um grupo de trabalho, fazer coisas, trabalhar com a questão do ágil, né, dos métodos ágeis, que exige muito essa questão da colaboração. Então, assim, não se isole, não faça nada sozinho. Sempre tente aí se juntar a pessoas que já começaram, que já estão trilhando algo, que podem te ensinar alguma coisa. Isso é muito importante para quem está começando. Participe de ações, eventos que tenham a ver com o que você está buscando, que aí tem a ver com a questão também dos projetos, treinamentos, webinars, o que você achar que tem conexão com o seu propósito, com aquilo que você está buscando, é importante você fazer parte, que isso também reforça a questão do network.
faça sempre o seu melhor, né? Acho que isso é indiscutível, a gente se dedicar e, como Luísa falou na carta, né? Ter paixão pelo que você faz, rede social com foco no que você deseja. Então, assim, separar o que é rede social pessoal do que é rede social que vai te levar para alguma questão profissional. Então, ter um LinkedIn, mesmo que você não tenha uma experiência, mas o LinkedIn hoje serve como conhecimento. Eu aprendo, faço vários cursos através do LinkedIn. Eu conheço várias pessoas que nem sempre estão ligadas ao meu negócio, ao que eu trabalho hoje, mas que servem de ponte para algumas coisas que eu estou buscando. Então, essas redes sociais nos ajudam em muita coisa, né? Então, tenha redes sociais já ali colocando informações, assuntos, compartilhando, repostando coisas que é o que você quer trabalhar lá na frente. Então, a questão do estágio, voluntariado, idealizar projetos sociais, ter projetos de empreendedorismo. Hoje também tem muitos programas de trainee, né? Alguns é mais para quem já se formou, mas ainda tem alguns programas que é para quem está no final da faculdade. Então, é importante também vocês estarem conectados com isso. Traça estratégias e plano de carreira, né? Então, eu quero um plano de carreira, eu quero trabalhar na área financeira. Então, para trabalhar na área financeira, quais são os cursos que são importantes? Quem são as pessoas que são referência, que podem me ensinar alguma coisa? Onde que tem grupos que tratem dessa temática de financeira? Então, vou fazer um plano de ação baseado nisso, faço uma análise SWOT, né? Eu não sei, na faculdade, com certeza vocês devem ver a análise SWOT, é uma matriz que a gente trabalha os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, que são os pontos internos, vê as ameaças e as oportunidades, que é relacionado ao mercado. Então, quando a gente está buscando um emprego, quais são as características que eu tenho positivas e a melhorar? Quais são as ameaças que tem no mercado de trabalho? Quem são meus concorrentes? O que é que eu estou encontrando de dificuldade para conseguir uma vaga de emprego? E quais são as oportunidades também que eu tenho no mercado? Então, fazer essa matriz SWOT é uma matriz bem simples, que tem até no Instagram da minha consultoria, tem também, mas no Google você acha com certeza várias formas. Para quem está querendo abrir um negócio, precisa ter um modelo de negócio, né? Antes de ter um plano de negócio mais estruturado, que é mais complexo, mas tem um Canvas que já te dá uma ideia de como você pode trabalhar aquele negócio, né? Qual é a sua proposta de valor, quais são as relações que são importantes, quem são os parceiros que você precisa, qual o custo que você vai ter para abrir aquele negócio, de onde você vai tirar receitas para aquele negócio, de que forma você vai divulgar aquele negócio. Então, ter essas ferramentas também, independente do que você esteja buscando, use essas ferramentas que vão te dar um direcionamento, que eu acho que é muito importante para quem está aí estudando administração. E aqui, para a gente finalizar, né, que ver se o pessoal tem algumas perguntas, eu até coloquei assim: a administração te possibilita vários caminhos e te ensina a fazer parte de um mundo desafiador, apaixonante e diverso. Aproveite isso. Poucas profissões dão esse poder. Então, assim, eu, como falei lá na frente, eu sou muito apaixonada pela administração. Desde que eu fui fazer vestibular, na minha época, né, eram 3 faculdades, eu tentei administração nas 3, porque eu já gostava de ler sobre negócios, sobre administração, naquela época, que tem um tempinho, mas, assim, sempre muito nessa coisa, o que é que eu vou fazer dentro da administração? E aí eu comecei a me conectar com áreas, eu tive a sorte de, no meu primeiro estágio, trabalhar com a gestão de processos, na época chamava Métodos e Processos, OIM também, essa área você consegue visualizar você consegue visualizar várias áreas dentro da organização. Então, para mim, isso foi muito bom, né? Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas a administração te possibilita, até você consegue identificar quando você está tendo uma aula de recursos humanos, uma aula que tem alguma coisa de estratégia, uma aula relacionada a financeiro, a contabilidade, você consegue ali identificar o que é que move, né? O que é que te move, o que é que você acha que vai te fazer feliz. Então, é importante você fazer essas conexões, tá? E eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade, mas eu acho que
né? Devem ter algumas perguntas aqui. Quem puder aí, tem minhas redes sociais também, que tem algumas ferramentas. Não sei se é Clara. Carol, desculpa. Sem problemas. O microfone está aberto, tá? Quem quiser fazer perguntas, se o professor Raimundo também quiser inteirar alguma coisa, e o bate-papo também, quem não quiser abrir o microfone para falar. Tá bem, Carol. Eu vou falar um pouquinho, só fazer um registro. Meu nome é Raimundo Silva, né? Sou diretor de articulação institucional do Conselho Regional de Administração. Inicialmente, parabenizar todos os presentes, né? Estudantes, né? Profissionais, demais convidados, e a nossa palestrante, né? Jânia Ricardi, que realmente tem uma trajetória muito interessante, né? A começar pelas grandes escolas. M. Dias Branco, para você ter uma ideia, certo? É uma referência hoje em todo o Brasil. É líder, é uma empresa de capital aberto. Começou, digamos, lá no Ceará, uma pequena padaria, por volta de 1940. Exatamente. E tornou-se, não é isso? Lá o senhor Manuel, né? Sucedido pelo Ives, né? Isso, seu Eu digo Ives. sobre M. Dias Branco porque eu sou diretor lá em São Paulo da ANEFAC, que é a Associação de Executivos, entendeu? Tá. E a M. Dias Branco é pentacampeão num troféu chamado Transparência, que é o Oscar da gestão pública, da gestão privada no Brasil. Uhum. Então, o pessoal lá é uma referência. Passou por lá, é uma grande escola. E você está de parabéns por essa trajetória, né? Obrigada. E capital aberto, como vocês sabem, a ser negociada a bolsa, nível 1, né, de governança, né? Sim. Já tem todos aqueles pré-requisitos. Eu entrei lá nessa época, no final. Foi, né? Da IPO, né? Isso, na época foi do IPO, da exatamente abertura. na época que estava redesenhando a empresa, eu entrei lá para isso também. E, para você ter uma ideia, é uma empresa de 86 anos, né? Desde sua fundação, né? O cearense tem essa, digamos assim, né? Esse perfil de empreendedor nato, né? Apesar da origem portuguesa, né? Mas se integra, né? A sociedade. Isso tem registros, né? Com relação a esse perfil do empresário empreendedor cearense, né? Sim. Aí podemos fazer uma viagem aqui 1 ou 2 horas falando sobre cearenses empreendedores, né? Pô? Mas você está somente 4 empresas para o pessoal ter noção do que é o Nordeste, o que é o Ceará com relação a esse mundo empresarial, entendeu? Então, em Dia Branco, como falei para vocês, a empresa hoje com valor de mercado de 7 bilhões de reais, você tem uma ideia, né? Não é pouca coisa, né? Lidera a área de massa. Associada a M. Dias Branco, também uma empresa cearense, né? A J. Macedo, né? Certo? Aí são concorrentes. É isso, mas também é cearense, né? Eu digo assim, mas juntando as duas, hoje lidera o mercado de massa no Brasil, né? Empresa nordestina, né? Sim. Empresas nordestinas, né? É Roberto Macedo. Macedo. E a gente faz uma viagemzinha, né? Você falou sobre Unimed, né? Trabalhou na Unimed. A área de saúde, entendeu? Chamados planos, é um dos maiores desafios do mercado como um todo. Precisa ser realmente competente para, digamos assim, dar seguimento. Porque se fosse uma atividade muito fácil, 90 seguradoras operariam com plano de saúde. Que é um segmento que, digamos assim, é calcado, amparado, digamos, em regras atuariais, mas foge, digamos assim, basicamente do critério básico, né? Que é um limitador indenizável, né? Quando você faz um seguro de automóvel, um seguro de imóvel, tem um valor máximo indenizável, que é o valor segurado, né? Diz por R$ 100.000, vou receber R$100.000. Saúde é a interrogação. Então, só permanecem realmente os competentes. E hoje a Apivida lidera o Brasil, para você ter uma ideia, no Brasil, com as recentes incorporações. E hoje a empresa com um valor de mercado de 47 bilhões de reais, supera a Sul América, todo o Grupo Sul América, que foi vendido recentemente à Redditor, que tem um valor de mercado de aproximadamente 14 bilhões, entendeu? Houve uma troca de ações com a Redditor, mas é cearense, nordestino, orgulho nosso, entendeu? Eu faço questão de evidenciar, digamos assim, a presença do empresário nordestino, né? O Grupo Gereissati também não poderia deixar de registrar, entendeu? Lidera, inclusive, a parte de shopping e tudo isso, né? Então, é uma escola. Então, o Nordeste tem peso, tem força, entendeu? Em especial, o cearense tem essa característica. O sergipano também é da mesma forma, né? Empresa nordestina. E podemos começar, quer dizer, a iniciação empresarial, certo? Pode começar, digamos assim, de uma intermediação. Por que não? Pô? Comprando e vendendo coisas pequenas tornam gigantes, né? VEG, motores elétricos lá de Santa Catarina,
Jaraguá do Sul, uma cidade, digamos, muito pequena, há 30 anos atrás, começou em um galpãozinho, digamos, de 200 metros quadrados. Hoje é uma multinacional, entendeu? Líder no mercado, em segmento de motores, né? Então, isso, na realidade, é uma forma, digamos, despertar para os nossos, digamos assim, estudantes, entendeu? Ou profissionais que estão iniciando o processo, que vai haver sempre oportunidade, entendeu? Haverá sempre oportunidade de novos negócios, entendeu? De junção, certo? E o Conselho tem esse papel, através dessas palestras, né? Eventualmente cursos ou palestras, né? Certo? De procurar despertar, junto a todos esses estudantes ou profissionais, certo? Essa questão, digamos assim, de oportunidades no nosso segmento da administração, que é um campo muito amplo, entendeu? Então, faço isso também, agradecer à professora Elisângela, que é diretora da Diretoria de Desenvolvimento Profissional, e a nossa presidente, Maria da Graça Pichá Barreto, né, que realmente levantou essa bandeira desde o primeiro momento, entendeu? Vamos qualificar, né? Vamos colocar o que temos de melhor, né, para os nossos administradores e convidados. Essa palestra, inclusive, é aberta para todo o Brasil, entendeu? Há participantes até do exterior, mas hoje é uma referência, né, o CREA-BA, em razão do que ela vem promovendo, professora. E a senhora faz parte do sucesso dessa história do nosso CRA. Esperamos, digamos assim, um retorno em breve, entendeu? Tenho certeza, tá? Muito obrigado a todos, a presença dos senhores, entendeu? Senhoras, estudantes e profissionais. Muito sucesso, professora. Obrigada. Obrigada. Tem algumas Carol. Perguntas aqui. Carol quer conduzir? Ou... Como é melhor para você? Que eu falo? Se você puder fazer, eu acho melhor. Pronto. Kessia Priscila, ela perguntou. Eu faço bacharel em administração, mas ainda não sei qual área na administração eu quero trabalhar. Você tem alguma dica? Tá. Pegando um pouquinho do que eu falei, né, da questão do objetivo lá no começo. Que objetivo você entrou na faculdade de administração, né? Então, e quais são as suas competências? Que habilidades você acha que tem? Você é uma pessoa que gosta de mais de número, mais de pessoas? Hoje em dia, muitos jovens, como eu coloquei ali, estão conectados muito com essa questão da sustentabilidade, trabalhar com diversidade. Então, se de fato você ainda não sabe o que fazer, pensa em ser voluntária em alguma instituição, fazer algum estágio numa empresa que tenha a possibilidade de você conhecer mais de uma área, se for o caso, né? Assim, estágio é uma coisa que dá essa visão muito boa para a gente também quando está na faculdade, né? Porque às vezes você ali na teoria você vê uma coisa, na prática você não se identifica tanto, mas aí você pode também identificar outras áreas dentro da organização que você poderia estar trabalhando, né? Então, se você tem essa oportunidade ou de prestar um serviço voluntário na instituição ou de fazer algum estágio, já te ajuda a ter esse entendimento do mundo corporativo e onde você se encaixa nele. Acho que seria um bom caminho aí. Bom, a Maria Antônia, ela perguntou, ao terminar a faculdade de administração, é preciso fazer uma especialização, um após na área que queremos, não é isso? Tá, eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Quando eu terminei a faculdade de administração, eu acabei fazendo uma transição da área que eu tinha começado. Então, a história da dúvida, né? Eu comecei a minha trajetória na área de processos. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com recursos humanos. Então, eu tinha muita dúvida se eu queria continuar trabalhando com recursos humanos ou se eu queria voltar para a área que eu trabalhava, que eu estagiei anteriormente. E aí eu resolvi esperar um pouco mais, até eu ter certeza do que é que eu queria, né, construir a minha carreira para, de fato, fazer uma especialização. Então, assim, o que né, para mim funcionou, pode ser que não funcione para todos, mas assim, o que eu oriento espera se consolidar um pouco mais no mercado de trabalho, entender de fato se aquelas áreas estão conectadas com o que você busca, e aí sim faz uma especialização, porque é algo específico que você vai usar para o seu direcionamento de carreira durante muito tempo, tá? Bom, a Kessia, ela perguntou, a Kessia Priscila, e como lidar com as inseguranças na faculdade? E ela pergunta se você tem dicas, Chanas. Eu, geralmente, assim,
Insegurança de uma forma geral, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito é o autoconhecimento. A gente precisa entender quais são as nossas fragilidades, principalmente no mundo de hoje, e tá entendendo se aquilo ali está conectado com o que a gente está buscando ou não. Então, assim, ter essa autoconsciência, por que é que eu estou com essa insegurança, o que é que eu posso fazer para diminuir isso. Essas ferramentas que eu falei, elas podem te dar uma ajuda, né, no sentido de você estruturar aí para entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e sempre pegar nos seus pontos fortes, fazer com que eles se destaquem mais. Então, se você tem aí uma competência de uma visão analítica, uma visão sistêmica muito boa, como é que você pode, dentro da organização e dentro do que você está estudando, utilizar isso a seu favor? Então, ressalta teus pontos fortes para que eles comecem a eliminar ou a trabalhar seus pontos fracos e essa sua insegurança também. Acho que é um bom caminho. A Cláudia pergunta, Cláudia Santana. Sou formada em administração. Estou fazendo pós em gestão hospitalar em saúde, mas não tenho certeza se quero essa pós. Alguma sugestão? Gente, aí você já está fazendo, no caso, não trabalha na área, é isso? Cláudia, se você estiver aí, pode abrir o microfone, se quiser. Ou pode mandar no chat também. Só para entender. Ela disse que não. Tá. A questão da gestão, eu até tenho um cliente que é hospital. Então, assim, muita coisa que eu imagino que tenha na gestão hospitalar vai ser possível aplicar em outras organizações, tá? Apesar de ser um escopo muito específico, é possível aplicar isso em outras organizações. Mas hoje eu vejo a questão hospitalar, ela tem crescido muito. Aqui em Salvador, a gente está numa realidade de grandes grupos, até como o professor Raimundo citou, grandes grupos têm adquiriu nos últimos anos os hospitais e eles estão trazendo muita coisa relacionada à gestão, à capacitação, a desenvolvimento de pessoas, e os que ainda estão aqui, que são menores, estão correndo muito atrás disso. Então, está tendo um investimento em contratação, um investimento em capacitação muito grande nessa área, pelo menos dos clientes. Eu tenho 2 clientes do segmento e eu tenho percebido muito esse crescimento. Então, se especializar nessa área, mas, como eu falei, começa a fazer contatos com pessoas dessa área, né? Então, busca no LinkedIn quem é gerente de hospital, quem é coordenador da área de recursos humanos, quem é analista de recursos humanos, porque geralmente essas pessoas colocam, né, suas experiências, suas vivências, algumas coisas que estão acontecendo, e você vai conseguir identificar de fato o que é que as instituições estão trabalhando e onde você consegue se perceber nessas questões, nessas instituições, tá certo? A Amanda Kaline, ela pergunta como lidar com as inseguranças. Ela diz que tem medo de não dar conta. A resposta que eu dei um pouquinho antes, né? Entenda, primeiro, a questão do autoconhecimento é importante, né? E entenda quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, principalmente esses pontos fracos que estão trazendo mais essa insegurança. E faça com que seus pontos fortes se destaquem, né? O medo é uma coisa normal. E, assim, para vocês que são jovens, né, aquela coisa, arriscar e errar é super permitido e isso vai acontecer. A gente, mesmo com 20 e tantos anos, 30 anos de carreira, a gente acaba errando, a gente também tem medo, mas, assim, se a gente tem um objetivo, foca naquele objetivo, potencializa esses pontos que a gente sabe que são mais fortes na gente e tenta aí eliminar esses pontos fracos, a gente consegue superar esses medos, né? Então, eu acho que algumas leituras também são importantes, né, nesse sentido de você ter mais essa segurança, trabalhar mais essa fragilidade, e, assim, é uma coisa, principalmente depois da pandemia, como eu falei, a gente está aí, acho que todo mundo passou um pouco dessa questão da insegurança, né? Agora que a gente está aí respirando, botando a cabeça fora, né, fora da água para dar aquela respirada e voltar aí para fazer as coisas como a gente gostaria e com mais segurança. A Cláudia agradeceu a resposta, a Amanda também, e estão aqui comentando sobre a palestra, que está muito boa, que falou que ajudou muito,
e falou parabéns. Obrigada, que bom. O objetivo é esse. E, assim, a gente, né, sai da faculdade, e aí eu, né, lembro muito disso, essa questão da insegurança, o que fazer, como ganhar dinheiro, né, como alcançar nossos objetivos. É algo que, assim, na minha época, eu não tinha essa percepção, né, de como fazer dar certo, como lidar com algumas coisas, mas é um aprendizado que é contínuo. A gente vai aprendendo, conversando com outras pessoas, não ter medo de dizer que a gente, né, acha que está errando ou não sabe o que fazer, né? Tem pessoas, a rede de apoio, pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar muito nisso. Inclusive, tem profissionais também para algumas pessoas, né, que tem aí uma coisa que pode atrapalhar mais nesse sentido de alcançar algumas metas. Tem profissionais especializados nisso, mas eu acho que, assim, as redes sociais trazem muitos exemplos. Assim, eu sou muito fã do LinkedIn, né, eu leio muita coisa, assim, em alguns momentos eu estou ali, gente, eu preciso terminar isso, eu preciso, assim, não estou conseguindo render, não estou conseguindo produzir, eu leio um texto, leio uma matéria, e aquilo ali já me traz uma luz. Então, assim, a gente precisa também exercitar a criatividade, às vezes até lendo coisas que não estão diretamente relacionadas ao nosso trabalho, mas, assim, ter essa visão que a gente pode ampliar, né, com outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso também é importante a questão do networking e também as redes sociais. Acho que ajuda muito, pelo menos nessa minha trajetória como consultora, nessa minha virada de chave, foi uma coisa que me ajudou bastante. Saber como as pessoas estão trabalhando, fazer um benchmark. Então, vou ver como outra consultoria faz esse projeto, vou ver como é que outra consultoria vende determinado produto. Então, fazer esse benchmarking. Hoje as redes sociais estão aí, né, e a internet está aí para isso. Então, a gente tem que utilizar muito essa ferramenta em nosso favor. Oi, gente. Oi. Elisângela. Oi, voltou. Estamos finalizando aqui. Então, voltei aqui rapidinho, porque eu acabei de chegar na faculdade, né? E aí, só para a gente estar fechando o nosso evento aqui, já vi que está aí cheio de perguntas, muita gente fazendo perguntas, eu vim acompanhando, mas que bom, viu? Carlos está dizendo que é sempre bom ouvir a experiência, né? Eu também acho fantástico isso, por isso que a gente te convidou. Mas, assim, chegou o nosso tempinho, né? Já são 19h02. Eu acho que nós temos uma outra palestra, se eu não me engano, também hoje, eu não sei se é hoje, mas agradecer muito a sua presença aqui, foi muito rico. Eu vim ouvindo de lá do carro até aqui, para que a gente pudesse estar participando também, escutando toda essa sua experiência, porque a gente também quer conhecer, não é verdade? Então, a gente agradece muito. Vou dar um minutinho aí para que você possa se despedir das pessoas, para que as pessoas possam seguir você nas redes sociais também, para continuar recebendo todo esse conhecimento maravilhoso, tá bom? Tá ótimo. Olha, eu super agradeço. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando um pouquinho das minhas experiências. Quem quiser me seguir no LinkedIn, né, Jana Ricarte, pode me seguir, pode se conectar. Se tiver mais alguma pergunta, podem ficar à vontade lá. Se tiver, eu vou até colocar aí. Se tiver alguma coisa, eu respondo, né? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, prometo. E tem também esses projetos, como eu falei, né, do Mulheres do Brasil. Esse ano é um spoiler, talvez a gente faça um Orientar Carreiras, que é para uma galera um pouco mais jovem, que ainda não sabe nem que faculdade entrar, então a gente vai começar a fazer esse projeto também, né? E, assim, o que vocês precisarem de orientação, de dicas, é algo que eu gosto de fazer e eu estou super feliz aqui de poder compartilhar isso com vocês. Obrigada, Elis, pelo convite, obrigada ao CRA e parabéns, essa semana está maravilhosa. A companhia de ontem também foi muito boa. Obrigada. Maravilha, Jana. A gente que agradece e fica muito feliz por sua presença, pela presença de todos aqui, todas no evento. E, com certeza, a gente vai roubar você aí de um desses projetos para a gente criar um projeto aqui no CRA, viu? Não tenha dúvida. Muito bom, muito bom. Então, vai reservando um tempinho Tá aí na sua agenda. Aí, Pois é. Então, a gente finaliza aqui o nosso evento, desejando uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigada.
e até os próximos eventos. Acompanhem a gente nas redes sociais, tá bom? Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Boa noite, gente. Obrigada Tchau. a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor Felicidade. Raimundo. Um abração. Estamos aí. Tchauzinho. Tchau.